Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais uma edição do nosso Cá Entre Nós. E a nossa entrevistada de hoje é fonoaudióloga, formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUCamp, especialista em audiologia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, mestre em fonoaudiologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é a PUCSP, não sei se é assim que fala, mas é PUCSP. Doutora em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ela possui 30 anos de experiência clínica no diagnóstico otoneurológico, especialmente na avaliação vestibular e posturografia, além da reabilitação do equilíbrio corporal. Oferece cursos e consultoria na área que ela atua. Muito obrigado por aceitar nosso convite, doutora Heloísa Sartori Franco. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Obrigada, Nelson. Obrigada mesmo. Quero primeiro agradecer a possibilidade de estar aqui no Cá Entre Nós com você, podendo falar sobre uma desordem tão importante dentro da nossa área, que causa tanta curiosidade na população, e podendo aproveitar o seu público e o quanto você alcança com o seu programa, isso para mim é muito importante, eu tenho muita satisfação e eu espero poder contribuir e trazer muitas informações importantes para você e para o seu público. Muito obrigada pelo convite, viu? Essa a nossa expectativa e a nossa certeza. Não é à toa que nós a convidamos, porque sabemos da sua capacidade e todo o conteúdo que a senhora tem para poder nos fornecer. Antes, porém, do nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma breve introdução e agradecer a todos, obviamente, por participarem do nosso programa. E hoje eu gostaria de compartilhar aqui algumas informações importantes sobre a condição médica conhecida como vertigem posicional paroxística, como é que é? Paroxística benigna, que é a VPB, que é mais fácil, eu não erro tanto. Então, a VPB é uma forma comum de vertigem que afeta a qualidade de vida de muitas pessoas. Em nosso bate-papo de hoje, nós exploraremos o que é a VPB, seus sintomas, diagnósticos e opções de tratamentos, que eu acho que é muito importante. Espero que ao final desse nosso bate-papo nós tenhamos uma compreensão mais clara sobre essa condição e como ela pode impactar a vida das pessoas. Então, nada melhor do que nós começarmos sabendo o que é a vertigem posicional paroxística benigna. Exatamente. VPB. Por favor, doutora, a senhora com a palavra para nos esclarecer. Claro, muito bem. A vertigem posicional paroxística benigna, a VPPB, ela é uma afecção do sistema vestibular periférico, que é um dos sistemas responsáveis pelo nosso equilíbrio corporal. E a fisiopatologia da origem da VPPB é de que cristais de carbonato de cálcio, que nós chamamos de otólitos, e eles ficam... Exato, e eles se encontram aderidos a uma estrutura otolítica, e eles servem para que, com o movimento da nossa cabeça e a força da gravidade,
eles possam enviar informações precisas para o sistema nervoso central, exatamente como está acontecendo o nosso deslocamento. E isso é tão maravilhoso, é tão preciso, que nós conseguimos perceber o nosso movimento, mesmo se a gente estiver de olhos fechados. Então, se eu tiver de olhos fechados, eu consigo perceber que eu virei para cá, eu virei para cá, eu subi a minha cabeça, que eu desci, porque esta estrutura está mandando informações para os nossos centros nervosos exatamente do movimento que está sendo realizado. Muito bem. Essa estrutura, esses cristais de carbonato de cálcio, eles, por alguma razão, na grande maioria das vezes é metabólica, mas por alguma razão eles perdem a sua aderência nessa estrutura otolítica que eles estão. Eles perdem essa aderência e aí eles caem lá nos canais semicirculares, que é a estrutura próxima a ele. Então, eles caem nos canais semicirculares. Eles podem cair nos canais laterais, eles podem cair nos canais posteriores, nos canais anteriores, e quando eles caem nesses canais, e eles vão lá viajar e navegar nos líquidos endolinfáticos, eu tenho uma ductolitíase. Eles podem também perder a sua aderência, cair lá nos canais e aderirem à cúpula desses canais. Quando eles aderem à cúpula desses canais, nós temos uma cupulolitíase. Muito bem. Esse deslocamento anormal desses opólitos, eles podem ser gerados por vários fatores precipitantes. Na grande maioria das vezes é o metabólico. E a sintomatologia, o que o paciente sente, é uma tontura muito intensa, muito grande, quase que incapacitante, fugaz, rápida. E como ele tem uma característica idiopática, ele não tem uma causa definida, ele pode cruzar com várias outras alterações. Então, ele pode acontecer em função, por exemplo, de uma neurite vestibular, ele pode acontecer por causa de uma insuficiência gástrobasilar, ele pode acontecer a partir de uma hidropsia endolinfática, ou até mesmo pós-cirúrgico de algum evento otológico. Ele pode ser também por causa de uma doença de orelha média, olha só, por causa de um traumatismo craniano, porque ele não é só metabólico, ele pode ser também por causa de um impacto, também ele pode acontecer. Na literatura, a gente estuda muito a associação entre a VPPB e a doença de Meniere, que é uma doença muito comum na clínica otoneurológica, e acontece muito na nossa rotina clínica. Nossa, que explicação profunda. Realmente é bem detalhes, bastante detalhes para a gente observar e entender um pouco da VPPB. Doutora, quais são os sintomas típicos desse estudo? Tá. Bom, vamos lá. O sintoma típico da VPPB é uma vertigem muito intensa, mas de caráter rotatório. Tudo gira ao seu redor quando você move a sua cabeça, quando você muda a posição da sua cabeça. Então, ao deitar, ao se levantar, a virar a cabeça de um lado ou a do outro. Muitas vezes o paciente diz assim para nós: olha, eu tenho uma tontura muito intensa, tudo gira ao meu redor quando eu levanto a minha cabeça para pegar alguma coisa lá no armário. Ou eu tenho uma tontura muito grande quando eu vou estender roupa no varal. Ou senão eles falam assim: eu tenho uma tontura incapacitante quando eu abaixo para amarrar meu sapato. Às vezes, né, o seu paciente é muito detalhista e ele consegue descrever para a gente os sintomas maravilhosamente bem. Eles dizem assim: olha, quando eu estou dormindo, eu viro aqui para a esquerda, esse lado meu aqui é a esquerda, eu viro aqui para a esquerda e eu tenho, então, tudo gira. Mas quando eu viro para esse lado, não, eu não tenho tontura. Então, eles conseguem descrever exatamente o sintoma que eles têm. Isso é muito bom para a gente diagnosticar. Muitas vezes, toda essa história pode vir junto com náuseas, vômitos, eles podem acompanhar esse quadro, sabe? E esse quadro todo, ele pode persistir por dias, semanas,
meses, se ele não for tratado adequadamente. E o complicado, Nelson, é que quando o paciente está no meio desse sintoma, ele tende a restringir todo o movimento dele. Então, ele fica duro, ele tem medo de se movimentar, com medo de uma nova tontura, medo de sentir de novo aquela sensação que é uma sensação debilitante, é uma sensação muito ruim. Então, ele fica duro. E aí ele muda completamente a dinâmica de vida diária dele. Então, ele acaba ficando sem se movimentar, muitas vezes dependente de outra pessoa. Muitas vezes ele acaba se isolando naquele local que ele vive, ele acaba perdendo a sua autonomia, principalmente os idosos, e isso é muito complicado, porque eles têm medo de uma próxima crise, e o agravo emocional que isso traz é muito sério, porque o paciente, ele acaba ficando bastante debilitado, bastante descrente do seu restabelecimento. É um paciente que pode vir até ter gatilhos emocionais, trazendo depressão, tristeza muito grande. Então, esse padrão recorrente das manifestações clínicas que a vertigem traz, podem ter um desdobramento muito perigoso, principalmente somado ao medo do desequilíbrio corporal, trazendo, então, sérios transtornos. Então, por exemplo, um paciente que é jovem, ele pode trazer um desdobramento muito ruim, muito maléfico, por exemplo, trazendo um comprometimento na sua vida escolar, no seu desempenho escolar. Ele pode trazer também um agravo muito grande, se ele for, por exemplo, um adulto, no seu desempenho profissional. Né? Então, ele muda a qualidade de vida desses pacientes. E aí eles passam a ter dificuldades, inclusive, nas relações pessoais, profissionais. Então, isso é muito sério e as pessoas ficam muito assustadas com esse acometimento, sabe? Sua vida. Quais são as causas da VPPB? Deixa eu só comentar uma coisa com a senhora antes da senhora me responder. Nós estamos tendo algumas inconsistências na internet, mas não se assuste. De vez em quando a gente dá uma frisada na tela, assim, mas a voz, a entrevista está saindo perfeita, então acho que é isso que vale. É o conjunto. Obviamente seria legal se ficasse tudo certinho, mas de vez em quando a gente frisa um pouquinho, fica meio estático, mas a fala está indo bacana. Eu acho que é isso que ótimo. importa. Que ótimo. Fazendo um comentário para que a gente, para as pessoas não se assustarem. Mas voltando, quais são as causas da VPPB? Tá bom. Então, deixa eu te dizer, a VPPB, ela é a causa mais comum de tontura episódica que a gente vê na clínica. É a causa mais comum que a gente vê, tá bom? A manifestação dela, muitas vezes, na grande maioria das vezes, é unilateral, mas ela pode ser bilateral, ela pode ser multicanal, pode ser realmente de várias formas, mas é mais comum a gente ver esse acometimento unilateral. E pode atingir e acometer qualquer faixa etária, tá bom? Então, a gente percebe que a ocorrência nas crianças é mais rara. O que eu vejo mais é nos idosos. E como eu já havia dito, como ela é mais idiopática, ela tem vários fatores precipitantes. Então, lembrando aqui, ela pode ser em função de uma insuficiência basilar, ela pode ser por causa de um traumatismo craniano. Então, por exemplo, um idoso está na sua casa, muitas vezes o idoso talvez mora sozinho, ou mora com uma pessoa ou outra, que ele precisa fazer alguma atividade. Se ele perde o equilíbrio, escorrega, cai e bate, não necessariamente a cabeça, mas bate um braço, bate uma perna, e ele tem um impacto muito grande, por causa deste impacto, ele pode vir a ter esses desprendimentos desses otólitos, desses cristais. Então, pode acontecer de várias formas e de várias razões. Por isso, é importante, para tentar ajudar essas pessoas, a
a possibilidade da gente fazer um raciocínio clínico multiprofissional, com vários profissionais. Então, é importante, talvez, uma equipe clínica coesa para tentar estudar a causa da VPPB daquele paciente, para poder, ao conhecer a causa, fazer o tratamento correto para a remissão dos sinais e sintomas deste paciente, né? Então, as causas são várias, mas importante é a gente ter um olho clínico e uma equipe muito boa, uma equipe multiprofissional atenta a esse paciente. Doutora, falando de multiprofissionais, quais seriam esses profissionais que formariam esse corpo clínico ideal para esse tipo de acometimento? Bom, tá. Então, uma equipe nota 10, uma equipe ideal, né? O melhor dos mundos é eu ter uma fonoaudióloga, audiologista especializada em equilíbrio corporal, eu ter um otorrinolaringologista com conhecimentos de otoneurologia. É interessante que eu possa vir a ter um fisioterapeuta para que a gente possa avaliar questões mais cervicais, mais musculares, então isso é bem interessante. Às vezes um psiquiatra, às vezes um neurologista, é uma equipe boa para a gente discutir o caso daquele paciente. Claro que cada paciente vai precisar de um médico ou outro, depende da história que ele traz, né? Um geriatra, se for um idoso, porque a gente não sabe quais são as questões, né, as comorbidades que esse idoso tem. Então, essa é a minha equipe dos sonhos. Perfeito. A gente tem que entender para saber quais são os profissionais mais adequados, mais coesos, os ideais para que formem essa equipe, como a senhora comentou. E como é feito esse diagnóstico? Muito bem. O diagnóstico da VPPB, basicamente, ele é feito observando, olhando, observando, analisando os sinais e sintomas vestibulares que o paciente vai apresentar durante os testes físicos que a gente fizer nesse paciente para um diagnóstico correto. Esse teste físico pode ser feito no consultório, numa maca, bem tranquilamente, sem precisar de grandes equipamentos, tá? Eu vou observar os sinais e sintomas desse meu paciente. Então, eu vou colocar a cabeça do meu paciente numa posição provocadora da vertigem, e essa posição tem que ser escolhida de forma técnica, com conhecimento aprofundado da anatomofisiologia desse sistema. Então, eu preciso de um profissional habilitado para isso. Portanto, eu vou colocar a cabeça do meu paciente nessa posição provocadora. Eu colocando ela nessa posição, se eu tiver cristais livres, soltos, eles vão cair em queda livre. Eles caindo em queda livre, eles vão lá para os líquidos endolinfáticos do canal semicircular, porque é onde ele cai. Eles mudam o padrão deste lugar, e eles mudando o padrão deste lugar pelo peso que eles exercem lá dentro, lembre-se que são cristais de carbonato de cálcio, eles têm peso, eles mudando esse padrão, eles podem mover a endolinfa de forma que eles aumentam o nível de disparos de neurônios daquele canal semicircular, e aí naquele canal semicircular, por causa disso, eu vou conseguir observar no olho do meu paciente um movimento reflexo dos olhos, que a gente chama de nistagmo. Então, o olho vai se movimentar, característico ao local que eu estou analisando, o canal que eu estou fazendo a minha análise, eles vão se movimentar, que é o nistagmo, de forma bem característica, e eu vou poder observar no paciente uma vertigem muito intensa, uma vertigem muito fugaz, muito intensa, quando o paciente estiver naquela posição. Então, quando ele estiver na posição que eu coloquei, e a partir do momento que eu coloco naquela posição e eu consigo observar esses movimentos nistágmicos e essa vertigem que o paciente tem, eu posso, então, determinar
o local acometido, então que canal que está acometido, eu posso determinar qual é o lado acometido, se é unilateral, se é bilateral, direita, esquerda, eu posso determinar, e aí sim, eu posso programar, a partir daí, qual vai ser a intervenção terapêutica mais eficiente para aquele paciente naquele caso. A partir daí que a gente vai programar a reabilitação desse paciente, entendeu? Entendi. Quais são os principais testes utilizados, além desse que a senhora comentou, de fazer, direcionar a cabeça para Exato. mais bem localizada, tal, mas para usar, quais são os mais utilizados para diagnosticar essa doença? Sim. O que a gente mais faz no consultório, e é o que mais utilizado de fato, é a manobra diagnóstica que a gente chama de Dix-Hallpike. Então, é o nome da manobra, tá? Muito bem. Quando a manobra é positiva, ela me mostra uma alteração, é quando desencadeia uma tontura nesse paciente e aparece um movimento nistálgico nesse paciente quando eu colocar o paciente naquela posição provocadora. Para cada canal, eu tenho uma posição provocadora que eu vou realizar, né? Muito bem. O paciente sentado, eu vou fazer com que esse paciente se deite nessa maca, e ele vai deitar com a cabeça virada a 45 graus, ele vai deitar na maca e vai estar com a cabeça suspensa na maca. E eu vou olhar os sinais e eu vou perceber os sintomas do paciente, tá bom? Eu vou olhar esses movimentos oculares que o paciente vai fazer, e aí alguns detalhes são importantes que eu tenho que levar em conta. Então, quais são? Esses movimentos, eles têm uma demora, eles têm uma latência para aparecer, ele tem uma duração que é 1 minuto no máximo, e aí eles param na medida em que eu parar a movimentação do paciente. Sabendo que, se eu repetir essa manobra várias vezes, eu tenho uma característica muito importante que a gente chama de fatigabilidade. A fatigabilidade é que, ao movimentar repetidamente esse paciente, naturalmente, o sistema diminui o sinal e sintoma. Por isso, Nelson, que é importante ter um profissional que possa fazer uma boa avaliação para que eu possa conseguir fazer isso e observar na primeira vez que eu faço a manobra. É claro que eu preciso de um olho clínico para isso, mas existem alguns equipamentos que me auxiliam nessa observação. Eu vou te mostrar. Aqui eu tenho um, ó, só para mostrar para vocês. Esse aqui, ó, é um óculos de... Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu colocar a senhora em evidência, que a senhora mostra para a gente sozinha, inclusive. Vamos lá. Muito bem. Então, eu vou mostrar para vocês um equipamento bom para a gente poder utilizar para facilitar a nossa avaliação, que é aqui, ó, o óculos de Frenzel. Ele é bom porque ele é portátil, ele é pequenininho. Então, se eu precisar fazer uma avaliação domiciliar, por exemplo, eu posso levar e vai me auxiliar bastante. É claro que no nosso meio, nós temos a videonistagmoscopia, eu posso conseguir um vídeo Frenzel, eu posso gravar, mas esse aqui é muito bom. Quando eu coloco óculos, eu não sei se dá para ver, mas o meu olho fica bem maior. E aí eu consigo ver com riquezas de detalhe o movimento que o meu paciente vai fazer à medida em que eu mexer a cabeça dele, o movimento cefálico. Então, ele me ajuda, ele é bastante eficiente para que eu possa ter uma análise, uma avaliação bastante assertiva a respeito da movimentação que o meu paciente tem naquele momento de avaliação. Perfeito. Doutora, após qual é o tratamento mais comum para a VPPV? Tá. Para cada canal que esses cristais acabam se alocando erroneamente, eu tenho uma estratégia terapêutica diferente. Então, o que eu uso são manobras compostas, então, por movimentos da cabeça,
que são realizadas tecnicamente para restaurar aquela função perdida. Então, eu vou mexer a cabeça de acordo com o local que eu tenho essa alteração. Muito bem, o objetivo do tratamento, fazendo a manobra que eu tiver que fazer, porque são várias dentro da nossa área, mas o objetivo é fazer com que aqueles cristais de carbonato de cálcio que caíram, no movimento da cabeça, eles voltem para o seu local de origem, que é o utrículo. Então, eles vão voltar para o seu local de origem, porque lá naquele local de origem, ou eles vão, presumivelmente, ou eles vão readerir à estrutura, ou eles serão eliminados pelo organismo. Então, eu preciso mexer a cabeça de forma que, tecnicamente, eu faça com que esses cristais voltem para o local de origem. Portanto, a manobra que eu vou fazer, o tratamento é muito básico. É só movimentar a cabeça do meu paciente com conhecimento adequado para isso. Então, a gente faz um reposicionamento canalicular. Esse é o nome que a gente faz, é o mais utilizado. E a literatura, ela conta que esse tipo de manobra tem uma eficiência muito boa. Muitas vezes, Nelson, eu só preciso realizar uma vez essa manobra de reposicionamento, de forma que eu consigo a remissão desses cristais, e aí o paciente passa a não ter mais tontura, o paciente passa a não ter mais sinais vestibulares quando ele movimenta a cabeça dele. Então, isso é muito importante, porque ela é, muitas vezes, muito resolutiva. É claro que eu vou precisar de uma participação, de uma parceria com o meu paciente, porque eu vou orientar esse paciente pós-manobra para que ele faça algumas atividades que eu vou orientar. No geral, é que ele se mantenha o mais paradinho possível, para que esses cristais não caiam de volta antes deles serem ou readeridos ou eliminados pelo organismo. Então, eu peço para o meu paciente para que ele execute algumas coisas que eu oriento ele para garantir o sucesso terapêutico, sabendo que pode ser que eu precise de uma vez, de 2 vezes, de 3 vezes de fazer a manobra, e isso é previsível, isso não há problema algum. É possível que isso possa acontecer mesmo, viu? Muito bem. Ela é uma condição permanente? Não, né? De maneira alguma, de maneira alguma. Olha só, a partir do momento que eu reposiciono esse paciente, a partir do momento que eu pego esses cristalzinhos, coloco eles de volta no seu local de origem, lá eles são ou readeridos ou eliminados, acabou. Não existe mais nada de cristais, isso virou passado, não existem mais. Mas vale ressaltar aqui que, se, dependendo da etiologia da VPPB, nós precisamos, com a equipe médica, tratar a doença de base dessa VPPB, para que ela não tenha recidiva. Então, por exemplo, se o meu paciente teve uma VPPB, porque ele teve um acidente de carro, ele bateu a cabeça, pelo impacto, os cristais se descolaram, e ele teve esse episódio, a hora que eu reposiciono, isso vira passado. Eu não imagino que ele vai ter outro acidente de carro. Mas, se a questão do paciente for uma questão metabólica, em que ele, então, tem essa questão por causa de uma alteração no seu metabolismo, ou seja, ele tem, por exemplo, um colesterol ou uma diabetes que não está controlada, ele tem, por exemplo, picos de pressão alta, ele tem, por exemplo, um hipotiroidismo, ou ele está vivendo um período da vida dele muito estressante. Isso muda o metabolismo dele. Então, tudo isso tem que ser muito bem tratado para que novos cristais não se descolem e novo episódio não aconteça. Então, as doenças de base devem ser tratadas por um médico especialista, sem dúvida nenhuma, tá bom?
Doutora, e na reabilitação, quais são os exercícios mais recomendados para esses pacientes? Então, na verdade, Nelson, como a questão que esse paciente tem é uma alteração mecânica, são cristais físicos que saem daquele lugar e vão fisicamente para outro, não é uma alteração funcional, ela não é funcional, ela é mecânica. Então, os exercícios que muitas vezes a gente dá para o paciente, que são sequências de exercícios que eles fazem em casa, que são exercícios de adaptação, de habituação, de substituição, exercícios que eles vão levar para casa e fazer, não servem para este caso. Para este caso, que é uma questão mais mecânica, mais física, o que nós temos que fazer são manobras de reposicionamento canalicular ou manobras libertatórias para resolver a questão desse paciente, entendeu? Não são exercícios que ele vai fazer na casa dele ou em sessão terapêutica. Tá. Vamos falar aí dos cristais autólitos, né, que está em pauta. Eles podem causar sintomas da VPPV? Então, deixa eu te explicar como é que eles causam, né? Muito bem. Esses cristais, eles são partículas, né, de carbonato de cálcio, são debris de carbonato de cálcio, que normalmente eles se localizam em cima de uma estrutura gelatinosa, lá no labirinto, tá bom? Lá no vestíbulo. Labirinto, tá. Exato. Então, eles ficam nessa estrutura gelatinosa. Então, elas ficam fazendo peso nessa estrutura. E quando eu movimento a minha cabeça, obedecendo à força da gravidade, esses cristalzinhos que exercem peso nessa estrutura, eles se movem de forma coerente, obedecendo à força da gravidade, a aceleração que ele está sendo impulsionado, então uma aceleração linear, que pode ser horizontal, pode ser vertical, então, por exemplo, eles se movem se eu estou pulando, eles se movem se eu estou caindo, eles se movem se eu estou andando, se eu estou parado, eles se movem e eles mandam informações coerentes para o sistema nervoso central sobre o movimento que está acontecendo naquele instante. É como se fosse uma gelatina com um monte de grãozinhos de arroz. O grão de arroz faz um peso naquela gelatina. Se eu pego a gelatina e eu movo o copo de gelatina, esses grãozinhos de arroz se movem e a gelatina se move também. E é isso que acontece. Só que, por alguma razão, como a gente já falou aqui, metabólica ou traumática, esses grãozinhos de arroz, eles caem. Eles caem e vão lá para a estrutura vizinha. E aí eles vão lá para a estrutura vizinha e eles levam esse peso para a estrutura vizinha e eles vão mandar uma informação completamente equivocada para o sistema nervoso central. E a sensação que a pessoa tem é uma sensação de tontura muito intensa, muito exagerada, porque esses cristalzinhos estão no local inadequado, eles não estão mandando a informação coerente. Por isso que o que eles sentem é que tudo gira, mesmo eles estando com a cabeça parada. Né? É assim que esses cristais causam os sintomas da VPPB, entendeu? Deu para... Foi clara, não? Perfeito, claríssima. Está perfeita a explicação. Doutor, e qual a diferença entre a VPPB e as outras formas de vertigem? Muito bem. Olha só. A VPPB, ela tem características muito claras, muito fáceis de serem observadas e registradas, mas desde que seja com um profissional, com olho clínico para isso. Porque as características dela é muito importante para a gente poder avaliar se a questão é de uma VPPB ou se não é de uma VPPB. Então, uma boa avaliação para a gente dividir o que é joio e o que é trigo é importante para a gente fazer. Então, eu vou colocar esse paciente nessa situação de vertigem, vou observar a sensação que ele tem, e a sensação que ele deve ter é de uma tontura intensa. Não é de um mal-estar, de uma zonzeira, de um desequilíbrio, de uma sensação ruim. Não. Eu falo para o paciente assim,
não é essa tontura que eu estou procurando. Eu estou procurando uma tontura muito intensa. É intensa, eu vejo que o paciente fecha o olho, o paciente quer voltar para se sentar, o paciente quer que eu mexa a cabeça dele, porque a tontura dele está muito ruim. Quando eu coloco, o paciente fala assim, ai, tá ruim, não tá legal, tô sentindo, tá ruim. Eu falo, não é essa tontura. Por quê? Porque existem outras tonturas. E aí, a partir do momento que a gente... Exatamente. E aí, a partir do momento que eu tenho diferentes características, eu tenho intervenções diferentes. Então, a intervenção da VPPB, que a gente está discutindo aqui, é de uma tontura intensa. Não é instabilidade, não é desequilíbrio, não é zonzeira, não é mal-estar. É a pior tontura que existe. O paciente é que sabe disso, tadinho. Eu faço ideia. Quem tem, fica na loucura. Fica ruim mesmo, viu? Doutora Heloísa, cá entre nós, a VPPB afeta mais os homens ou as mulheres? Muito bem. Olha só. O que a gente tem de conhecimento é que a VPPB, ela comete qualquer faixa etária e qualquer gênero, mas a literatura tem uma tendência a mostrar para nós uma prevalência do gênero feminino. Talvez até porque as mulheres, possivelmente, acabam procurando mais tratamento, ou talvez porque as mulheres têm uma vida hormonal muito sazonal. Então, a mulher tem a menarca, a mulher tem a época gravídica, a mulher tem a menopausa, a mulher tem muitos hormônios. Então, talvez seja por causa disso. Mas, na minha experiência clínica, eu vejo muito, no modo geral, os idosos. Talvez até pela própria senescência da própria estrutura, o envelhecimento de toda a estrutura, que pode ser agravado por outras doenças que o idoso tem, então a gente chama de comorbidades. Então, eu vejo muito mais os idosos, no modo geral, muito mais do que mulheres, sabe? As crianças é bem mais raro, como eu já falei logo no comecinho, né? E é mais raro, Nelson, muitas vezes, não só pela criança em si, né, pela estrutura ser mais hábil nessas questões, mas porque muitas vezes o diagnóstico é mais difícil de fazer, porque a criança tem mais dificuldade de descrever aquilo que ela está sentindo, ou perceber que aquilo que ela está sentindo é uma coisa inadequada. Muitas vezes os pais não conseguem descrever para os médicos, né, ou interpretar o que a criança está sentindo, e às vezes erroneamente acaba encarando essa sensação dessas crianças com um mal-estar ou uma indisposição gastrointestinal, nada que realmente indique uma VPPB. E aí essas crianças não são diagnosticadas, né? Apesar de ser raro, muitas vezes é mais difícil ainda, sabe? Tá, perfeito. Quais são as precauções que uma pessoa com VPB deve tomar no seu dia a dia? Bom, o que eu falo para os meus pacientes, né? Eu falo para eles tentarem viver com a melhor qualidade de vida que eles puderem. Então, quais são os pontos a serem observados e dados mais valor? A alimentação, por exemplo. Então, se ele puder administrar, controlar melhor a ingestão de açúcar, a ingestão de alimentos gordurosos, é bom para ele. É bom para o metabolismo do labirinto mesmo. Então, eu explico isso para eles. Outra questão que eu falo muito para esses pacientes, principalmente os idosos, é para eles criarem uma rotina de atividade física. Porque a partir do momento que eles têm uma atividade física, eles mexem com o seu metabolismo. Se o metabolismo bem utilizado melhora o metabolismo vestibular, e isso é muito bom. Quando eles têm uma rotina de exercício, eles aumentam a massa muscular, eles fortalecem o seu músculo, isso é muito importante, né? Porque eles podem ter um quadro de VPPB
E aí eles precisam, de fato, de terem condições de evitarem um desdobramento mais perigoso, né? Muito bem. O que eu falo para o paciente também, para que ele tenha uma boa noite de sono. O sono é importante, recarrega as energias. É importante que ele possa, a partir de uma noite bem dormida, ter um dia bem vivido. Então, eu falo para ele, tenha cuidado, observe bem o seu ambiente de sono, o seu colchão, o seu travesseiro, até em função das questões cervicais. Vai dormir bem para você acordar reenergizados. Então, isso eu falo bastante para o paciente. Outra coisa que eu falo para ele também, tenta viver com hábitos saudáveis. O que é hábitos saudáveis? Administra o álcool, porque o álcool pode ser bem administrado. Evite cigarros, hoje em dia se fuma muito menos, mas eu sempre lembro esses pacientes que o cigarro não é um bom hábito, porque tudo isso pode ser maléfico para todo o sistema vestibular. Então, quanto mais você tiver o sistema vestibular bem cuidado, melhor para você. Sabendo que, mesmo com todos esses cuidados, esses pacientes podem vir a ter VPPB, independente de todo o cuidado que ele tiver, se ele tiver uma doença que vai causar essa VPPB, independente do quanto que ele valoriza a qualidade de vida dele. Então, ele tem que tentar sempre estar mantendo a sua qualidade de vida adequada, sabendo que essas questões podem acontecer independente dos seus esforços, entendeu? Legal. E a VPPB, ela pode ser prevenida, doutora? Olha, na verdade, dependendo da patologia que você tem, ela pode acontecer inesperadamente. Mas o que eu falo para o meu paciente é para que ele tenha sempre um médico de confiança para que acompanhe a sua saúde de um modo geral, para que ele possa, com um médico dedicado, que ele possa ter, então, exames laboratoriais sempre, né, em dia, para que ele possa fazer exames específicos com especialistas, caso isso seja necessário. E, de fato, Nelson, o que eu mais dou de dica para o paciente, que eu acho que é o mais importante, o mais valioso, no meu ponto de vista, é que ele não seja negligente com seus sintomas. Entendi. Que ele perceba quando alguma coisa no dia a dia dele, no funcionamento dele, não está mais igual como antes. Porque se ele não souber conhecer ele próprio, como ele funciona, é mais difícil um outro, né? Por mais conhecimento que tenha. Então, ele tem que se conhecer, ele tem que perceber que tem alguma coisa que não está legal no dia a dia dele, e aí sim, procurar um profissional especializado para poder dar as orientações necessárias. Então, a negligência não pode acontecer com esses pacientes. Com todo mundo, de fato, né? É essa a sugestão que eu dou para todo mundo. Legal. Doutor Luiz, muitíssimo obrigado por compartilhar aí seus conhecimentos, experiências valiosas aqui no Cá Entre Nós. Volte sempre, estou com gostinho de quero mais. Vamos marcar outras entrevistas, se Deus quiser. Puxa, que bom. Que bom. Vou pedir para que a senhora deixe agora, então, aqui os seus contatos. Aliás, eu vou colocá-los aqui. E também pedir para que a senhora deixe uma mensagem aí para os nossos telespectadores. Claro, claro. Eu acho assim, é o que eu acabei de dizer, porque é o que eu falo para todos os pacientes, né? A saúde, exatamente, a saúde da gente é o nosso maior patrimônio, né? Então, a gente tem que cuidar dela da melhor forma possível. A informação, é o que nós estamos fazendo aqui, é importantíssimo, né? A gente saber sobre, isso é muito importante. E observar nós, no nosso dia a dia, poder perceber quando alguma coisa não está correndo adequadamente, não espere que a coisa piore, ou que a coisa fique de uma forma que você não sustente mais. Porque na VPPB, como eu falo para os meus pacientes, a VPPB é vertigem posicional paroxígena benigna.
Ela não é maligna. O que é maligno, se existe alguma coisa maligna, é o desdobramento dela, é o que ela pode acontecer a partir disso. Então, uma queda, um transtorno maior, né, um acidente. Então, o que eu peço para o paciente é preste atenção em si mesmo. E eu estou sempre à disposição com os contatos, né, que você está deixando aí, se o paciente precisar de alguma orientação especial. Eu estou sempre à disposição, viu? Muito obrigada, Nelson, pelo convite, muito obrigada pela possibilidade de estar aqui com você, aproveitar, como eu falei para você, o seu público, porque essa é uma questão que causa curiosidade em todos, daqueles que têm vertigem e daqueles que não têm vertigem. Então, para mim, é uma satisfação muito grande. Muito obrigada. Até a próxima, viu? Imagina, eu que agradeço. Esperamos tê-la aqui em outras oportunidades, com outros temas, para que possa esclarecer aí o nosso pessoal. E a mim também, claro. Sou filho de Deus. E tem que saber também das... Muito obrigada. Bom? Muito obrigada. Até a próxima. Bom, pessoal, eu conversei com a fonoaudióloga, a doutora Heloísa Sartori Franco. Na semana que vem, nós temos mais uma entrevista, é claro, escolhida por você, que nos segue aí nas redes sociais e que também sempre nos envia o seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Nunca é demais lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, deixe um clique lá para o nosso programa, um like e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Doutora Heloísa, mais uma vez, muitíssimo obrigado por sua simpatia e disponibilidade em participar aqui conosco. E a todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado e até a semana que vem, uma nova entrevista, se Deus quiser. Solta a vinheta.